Todo mundo quer casar, mas você sabe se relacionar? Fazendo as minhas observações para trazer assuntos aqui para conversar com vocês, eu fiz uma descoberta muito interessante. Nos sites de busca, eu descobri que a palavra relacionamento, ela está muito em alta. E aí eu fui descobrir exatamente quais palavras que estavam relacionadas a essa palavra principal, que é relacionamento. E eu descobri que é casamento. Então imagina, né? Eu descobri que as buscas na internet com relação a casamento são altíssimas. Fui aprofundar um pouco mais essa pesquisa. E aí eu descobri que nessa busca, quais são os principais pontos que as pessoas estão procurando? Elas estão procurando festa de casamento, vestido, sapato, docinhos e tal. Então, o que eu descobri? Que, na verdade, o que as pessoas estão buscando saber é sobre a cerimônia em si, é sobre o casamento. E isso me deixou um pouco preocupada. Eu vou te explicar por quê. Eu fiquei preocupada porque será que as pessoas estão realmente conscientes do que elas estão fazendo quando estão entrando num relacionamento sério com assinatura de contrato? Será que todo mundo sabe o que significa esse contrato que a gente está assinando? Fazendo os meus estudos também sobre comportamento humano, que embora a psicanálise lacaniana ela não trate do comportamento humano, né? A gente vai trabalhar com o discurso da pessoa, de alguma maneira, a gente precisa de repertório para poder fazer as intervenções, e é óbvio que a gente está trabalhando com pessoas, então as questões da vida são importantíssimas para a gente. A gente só precisa ter consciência de que cada coisa no seu lugar. Muito bem. Então, fazendo os meus estudos sobre comportamento humano e sobre antropologia, sobre as ciências humanas no geral, a gente descobre que nós fomos ensinados a nos relacionar de uma maneira bastante desequilibrada em relação aos gêneros. Quando eu digo gênero, eu estou falando de homem e mulher, tá? Numa relação hétero aqui, trazendo um recorte, tá? Porque eu poderia falar dos outros tipos de relação, mas como eu estou trazendo aqui uma questão bem generalista para a gente poder ter base para poder conversar sobre o assunto, então eu vou fazer um recorte nesse ponto. Então, o que acontece? A educação com relação a relacionamento, com relação à mulher, é ensinado para ela para que ela seja amável, para que ela aceite aquilo que é colocado para que ela não cause nenhum desconforto ali na relação. De uma maneira geral, a mulher ela é ensinada a servir. Então, elas aprendem a ser servis, cordiais, delicadas, femininas. Já os meninos são proibidos de demonstrar os seus sentimentos. Eles não podem chorar, eles não podem falar de si. Então, eles vão guardando essas emoções e não tem onde dar vazão. Então, eles são ensinados a ser provedores, a carregar as responsabilidades, todas elas, nas costas. Então, veja, né? Conforme as pessoas vão crescendo, essa educação vai sendo colocada. E qualquer pessoa que observar com um pouquinho mais de afinco vai perceber que isso não vai dar certo. Mas, durante muito tempo, até agora, essa conta tem fechado sim. Porque ambos os lados têm aceitado essa condição. Então, recebe esse tipo de educação e começa a reproduzi-lo como se isso fosse natural e não construído. É lógico que tanto os homens como as mulheres precisam ser responsáveis, né, por aquilo que eles estão fazendo. É esperado que as pessoas sejam adultos funcionais, isto é, que elas se responsabilizem por aquilo que elas precisam fazer da própria vida. Porém, agora, com o acesso à informação que a internet tem dado para a gente tem percebido que esse tipo de educação não tem funcionado muito bem para as mulheres. Então, toda a sobrecarga de um relacionamento acaba ficando para elas. Então, esse problema está ficando crônico e as mulheres estão percebendo que tem alguma coisa errada aí. Por outro lado, os homens estão com dificuldade de perceber
como é que eles têm que agir daqui para frente. Então a gente está percebendo que a gente está vivendo uma coisa meio esquisita, em que ninguém sabe direito como se relacionar, pois as leis do passado já não funcionam mais como antes. O Antônio Gramsci, eu acho que é assim que fala, um filósofo italiano, ele tem uma frase muito famosa de um dos seus livros, que eu vou até pegar aqui para ler direitinho, para citar literalmente, para você entender o que eu quero falar. A crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo não pode nascer. Nesse interregno, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparece. Então, essa frase, ela traz uma condição muito, muito importante do momento que a gente está vivendo hoje. Então, o que eu estou querendo trazer aqui é, nós estamos passando em vários campos da nossa vida por situações que estão em transformação. Porque antigamente a gente via assim, né, os nossos avós, as nossas bisavós, que eram casados por muitos anos, e a gente achava aquilo muito bonito. Porém, se você for avaliar direitinho, em muitos dos casos, esses casamentos duravam porque as mulheres se submetiam às coisas que não eram muito boas no relacionamento. Elas foram ensinadas a servir, né, como um objeto ali, né, que serve ao homem. E isso acabou funcionando durante muito tempo. Só que agora, as mulheres, no geral, e é claro, aquelas que têm acesso à informação, estão se negando a entrar em esse tipo de relacionamento. E algumas até acabam entrando por não terem condições de perceber isso antes delas já estarem completamente envolvidas ali com aquela pessoa. E aí ela acaba descobrindo no meio do caminho e fica muito mais difícil de sair de um relacionamento desse, que antes era considerado normal, né? Só que hoje a gente percebe que já não é bem assim. Então, o ponto principal desse vídeo é esse. A gente sabe realmente se relacionar? A gente sabe escolher uma pessoa que vai realmente nos fazer feliz? E no caso da gente perceber que tem alguma coisa estranha acontecendo nesse relacionamento, a gente consegue entrar para conversar com essa pessoa, para questionar alguns tipos de atitudes, ou a gente vai aceitando tudo? Então, o ponto inicial, né, que eu trouxe no vídeo é: as pessoas estão procurando muito sobre a cerimônia de casamento. Então, no fundo, se transformou numa ação de consumo, né? Então, as pessoas querem a festa, querem o glamour. Mas será que por trás disso tem realmente um relacionamento feliz? Um relacionamento que se sustenta ao longo dos anos e que as duas pessoas consigam colher frutos positivos dessa relação? Uma coisa muito importante da gente lembrar é que a fase do namoro é um test drive. Então a gente precisa entender que enquanto a gente está namorando alguém, a gente precisa observar e avaliar essa pessoa. E a outra pessoa também tem que fazer essa avaliação. Aí você pode me dizer: nossa, Patrícia, que frieza tratar um relacionamento dessa maneira. Gente, é importante a gente ser frio em alguns momentos, sim. Até porque quando a gente descobre que a gente está indo por um caminho muito perigoso para nós, muitas vezes é bem difícil de sair dele. Porque a gente já vai estar com um sentimento envolvido, a gente já vai ser muito mais difícil de sair até para nós, que é abrir mão de toda uma idealização que a gente fez do relacionamento e, no fim das contas, aquilo não passa de imaginação. Então, a gente precisa caminhar muito próximo ali daquilo que a gente pode considerar a nossa realidade, né? Mesmo que as realidades elas sejam múltiplas, a gente não pode dizer que existe uma única realidade, principalmente na psicanálise lacaniana, porque eu vou dizer que a realidade ela é discursiva, né? Então eu vou trabalhar com a realidade discursiva do meu paciente, então eu vou trabalhar aquilo que se repete ali, que eu vou transformar, construir ali através daquilo que ele fala e que se repete numa cadeia significante, e a partir daí construir um caso e começar a fazer as minhas intervenções para que a pessoa consiga caminhar com relação ao
tema específico que a gente vai estar trabalhando naquela análise. Então perceba, o que eu estou trazendo aqui nesse vídeo é uma questão do cotidiano que pode estar trazendo alguma angústia para você, algum mal-estar, ou você descubra que talvez você seja uma pessoa que acaba entrando em relacionamentos que não são bons para você. Você acaba repetindo escolhas que não são saudáveis. E quando você vai acabar, e quando você descobre que você está numa relação ali que não é boa, talvez possa ser muito tarde e vai te dar muito trabalho para sair dela. Então, voltando ao ponto do namoro, o que eu estou querendo dizer? Trate o namoro como um teste. Então, você vai sim avaliar as pessoas com as quais você está se relacionando, você vai observar como é que ela trata as outras pessoas, como é que é a relação que essa pessoa tem com os familiares, e aí como é que essa pessoa vai agindo com você, né? Então, é importante a gente estar atento, principalmente sendo mulher, gente. O que eu estou querendo dizer aqui é que hoje em dia é muito perigoso ser mulher. Exatamente pelo fato da gente não mais aceitar os tipos de relacionamentos que são impostos a nós pelos homens. Os homens, eles são muito mal acostumados com relação à nossa cultura. E não estou dizendo que seja bom para eles, não. Na verdade, pode até ser muito ruim para um homem ter que obedecer esse tipo de cultura e replicar ela, né? Pode ser até um convite, né, para a gente sair dessa área nebulosa aí e começar a caminhar para algo novo. O que eu estou querendo trazer é isso. É possível, sim, a gente poder transformar essa realidade que a gente está vivendo hoje. Mas, para isso, a gente vai ter que aprender a fazer diferente do que a gente vem fazendo ao longo dos anos, né? Então, perceba que a minha intenção aqui é mostrar para você quais são as questões que podem estar girando por aí, te angustiando, e, ao mesmo tempo, dizer que na psicanálise lacaniana a gente pode até trabalhar esse tipo de tema. Não especificamente, por exemplo, numa análise, eu jamais vou dizer para o meu paciente que ele tem que terminar um relacionamento ou que ele precisa dizer para um paciente aquilo que eu estou fazendo aqui na internet. O que eu estou fazendo aqui é aconselhando, porque de alguma maneira eu posso te entregar aqui no ambiente da internet algumas questões que talvez você nunca tenha pensado sobre isso e pode até te ajudar. Mas isso não significa que a gente esteja fazendo análise aqui. O ambiente de análise ele é outro, as intervenções elas são diferentes e os efeitos eles são percebidos ao longo do tempo. Então, é importante a gente perceber que o processo de análise ele tem uma dinâmica diferente do que eu estou trazendo aqui. Então, a gente está falando de assuntos do cotidiano e a partir daí a gente pode levar isso para análise e desenvolver direitinho. Você percebe como as coisas são muito mais complexas do que a gente imagina? E como é importante ter um interlocutor que nos ajude a navegar nesse pântano dos relacionamentos? Se você já é inscrito no canal, deixe o seu like caso esse vídeo tenha contribuído para você. E caso você ainda não esteja inscrito, se inscreva para receber mais vídeos como esse. Eu deixei em algum lugar dessa tela um vídeo especialmente para você assistir. Eu te vejo lá. Tchau, tchau!